Sejam muito bem-vindos novamente, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Olha só, estamos agora na nossa última aula de embargos de declaração, tá? E a pergunta que não quer calar: quais são os efeitos recursais dos embargos de declaração? E aí? Já tem ideia já de quais são os efeitos? Então vem comigo aqui, vamos tirar a dúvida, vamos ver se você estava certo ou certa, ou não, né? Vamos lá então. Primeiro deles é devolutivo. Ah, isso aí é óbvio, né? Isso aí com certeza você já sabia. Ah, efeito devolutivo, pelo amor de Deus, todos os recursos têm efeito devolutivo. Então esse aqui, café com leite, né? Esse aqui não valia. Essa não valia, hein? Esse aqui não valia. Próximo deles, aliás, antes de próximo deles, por que efeito devolutivo? Porque nós estamos devolvendo a matéria para que o juiz possa reapreciá-la, tá bom? Agora, próximo recurso aí é suspensivo. Olha só. Ixi, professor, apareceu até aqui uma ilustração. Tá, eu vou fazer uma pequena explicação para você, tá bom? Então nós temos aí o devolutivo e também o suspensivo. Olha que conhecimento bacana. O suspensivo, ele deriva do artigo 1026, parágrafo 1º, que diz o seguinte, acompanha comigo aí na sua apostila. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então perceba que, de acordo com o artigo 1026, parágrafo 1º, o relator ou o juiz poderá aí conceder efeito suspensivo. Então, se nós temos uma regra no 1026, parágrafo 1º, que diz que poderá ser aplicado o efeito suspensivo em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação, nós podemos trazer aí essa modalidade dentro do 1022, que é os embargos de declaração. Então, os embargos de declaração, eles têm sim a possibilidade de ter o efeito suspensivo. É só você ter aí hipóteses de dano grave ou de difícil reparação, tá? Então, se você tiver diante dessas duas possibilidades, você tem aí a possibilidade de efeito suspensivo. Continuando, existe também o efeito translativo, tá bom? Efeito translativo. O senhor nem lembra que, pelo amor de Deus, não me fala que você não lembra o que é efeito translativo, hein? Não me fala que você não lembra mais. Efeito translativo, ele ocorre quando você estiver diante de matérias de... Isso, ordem pública. Matérias de ordem pública. Então vamos lá, vamos aqui ilustrar rapidinho. O juiz profere a sua decisão, seja sentença, decisão interlocutória, seja aqui também um acórdão, né, do TJ, do STJ, do STF, não importa, tá? Não importa. Você está diante de uma decisão, seja uma decisão monocrática, você vai lá, no prazo de 5 dias, opõe os seus embargos de declaração. Opôs embargos de declaração, nós temos aí o efeito automático, que é o efeito devolutivo. Pois bem, após esse efeito devolutivo, já ocorrer aqui no próprio órgão que proferiu a decisão, você pode aí pedir, demonstrando dano grave ou dano de difícil reparação, você pode pedir o quê? O efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Que aqui no nosso primeiro caso o juiz poderá conceder e no nosso segundo caso o relator poderá conceder, conforme o artigo 1026, parágrafo 1º, tá? Se, ao analisar os embargos de declaração, o juiz ou o relator verificar aí matéria de ordem pública, tá? Infringência à matéria de ordem pública,
eles poderão, através do efeito translativo, sanar esses vícios de matéria de ordem pública. Tá bom? Então perceba aí que nós temos 3 efeitos dentro dos efeitos dos embargos de declaração. Continuando, nós temos aí embargos de declaração com efeito modificativo. E aqui eu quero abrir um apontamento para você não confundir o que a gente aprendeu aqui, tá? Efeitos recursais dos embargos de declaração com isso daqui, efeito dos embargos de declaração, que é o efeito modificativo. Ali nós estamos tratando de efeitos recursais. Aqui é um efeito que ocorre após o juiz analisar os embargos de declaração. Qual é o efeito que ele proporciona aí na decisão judicial, na sentença, no acórdão, tá? Então, qual é o reflexo? Qual é o reflexo? O efeito que reflete do processamento aí e da decisão dos embargos. Então, olha lá. Eu vou explicar aqui para vocês de forma ilustrativa, tá? Sem muito juridiquês, sem muita frescuragem, tá bom? Vamos lá então. Olha só. Imagine, vem comigo, imagine que você está diante aí de uma obscuridade, tá? Então, olha só. Então, a decisão judicial, ela está obscura. Imagine que o juiz, ele, na sua fundamentação, ele disse assim, ó, vamos lá, fundamentação. Então, aqui a gente tem um relatório, já estão careca de saber disso, né? Então, aqui é a decisão judicial. O que nós temos? Nós temos aí o relatório, a fundamentação e o dispositivo, que é a parte que o juiz fala, julgo procedente, julgo improcedente, julgo parcialmente procedente. Então vamos lá. Imagine que na fundamentação, o juiz, ele esteja ali a todo momento dando razão para o autor, tá? Então vamos lá. O juiz está lá, porque o autor tem razão, conforme prova documental, o autor tem razão, conforme prova pericial, o autor tem razão, conforme a lei tal, conforme o dispositivo tal da Constituição, conforme a lei municipal tal, conforme a norma tal, enfim, o juiz vem ali trabalhando na fundamentação, colocando o seu cliente lá em cima, né? Seu cliente já está até de nariz empinado, peito cheio. Nossa, vou ganhar, vou ganhar. Chegou no dispositivo, o juiz vem e murcha seu cliente. Fala assim, ó, julgo improcedente. Tá? Nesse caso aqui, a gente está diante de uma contradição, né? Contradição. Vamos mudar aqui o exemplo, desculpa. Eu falei uma coisa e pensei outra, vamos lá. Então aqui nós estamos diante de uma contradição. Ok? Pois bem, estamos diante de contradição. Você, por óbvio, advogada, né? Futuro doutor, não vai deixar de graça. Fala, pô, meu cliente ganhou. Olha só a fundamentação, seu juiz. Está tudo a favor do meu cliente. O senhor vem falar julgo improcedente? Então você vai lá e pau! Embargo de declaração, tá? Opõe embargo de declaração no prazo de 5 dias, né? Que é o prazo legal aí de oposição. Pois bem, o juiz, por óbvio, vai intimar a parte contrária para que ela apresente as suas contrarrazões de embargo. E aí então o juiz vai proferir a sua nova decisão. Ao proferir a nova decisão e acolhendo aqui o seu pedido de modificação, né, de integração, de esclarecimento acerca dessa contradição, por óbvio o juiz corrigindo posteriormente, haverá o quê? A alteração de julgo improcedente para, olha lá, julgo procedente. Olha lá, procedente. Nesse caso, nós temos aqui
um claro efeito modificativo. Efeito modificativo. Olha só, nós acabamos de modificar uma decisão que era julgo improcedente. Olha só, julgo improcedente para o quê? Para uma outra decisão dizendo julgo procedente. Ok? Então esse é o efeito modificativo, também chamado aí por alguns professores de efeito infringente, tá? Esse nome de efeito infringente era utilizado no antigo Código de Processo Civil. Atualmente a gente usa efeito modificativo. Mas também não está errado dizer efeito infringente. Então, atenção à sua prova. Se o seu professor perguntar quando ocorrerá efeito infringente no processo, tá? Ou no recurso de embargo de declaração, aí você vai dizer, né? Ocorrerá no momento em que, após a oposição de embargo de declaração, este resultar em modificação da decisão judicial, tá bom? Lembrando que a doutrina, ela faz um apontamento legal que é importante ressaltar aqui para vocês, que é o seguinte: não é porque existe efeito modificativo que o juiz pode se utilizar dessa tese para ficar mudando ali a sua decisão, tá? Então imagine ali que o juiz ele profere uma decisão improcedente, tá? Aqui é outro caso hipotético que eu estou dizendo. O juiz profere uma decisão improcedente e aí a parte que não se sente ali contente com a decisão, né? Chega no juiz e fala: ô juiz, vamos mudar isso aí, juiz, vamos conversar aqui, né? Vamos conversar aqui melhor. Quem sabe, né? Não estou acusando, não estou dizendo que todos os juízes são assim, mas vamos conversar aqui melhor. Ou então, ô juiz, você é meu comadre, né? Poxa, juiz, tá ligado que a gente aí, eu conheço aí o seu tataravô, meu tataravô era amigo do seu tataravô, né? Eu sou amigo do primo do seu irmão. Então, você tá ligado, né, seu juiz? A gente poderia ir, né? E o juiz fala assim: tá, entra lá com o embargo de declaração que eu vou mudar minha opinião. O juiz pode fazer isso? De modo algum. O efeito modificativo ele só pode existir caso após os embargos de declaração exista claramente aí a alteração da decisão por conta aí da correção do vício, tá? Da correção do vício. Tudo bem? Então a gente encerra aqui os embargos de declaração e agora na próxima aula nós ingressaremos no recurso ordinário. Então, espero você para aprender esse recurso ordinário que também é muito fácil. Bom? Beijão e um forte abraço.